Boa tarde, tudo bem? Aqui quem sou eu. Não, aqui quem tá falando é o Ribeiro, o Henrique, fazendo uma entrevista com o Luciano, o nosso professor de educação física. Luciano, desde quando você organiza as danças da Festa da Cultura? Pergunta difícil, vocês já começaram complicando, né? Desde quando eu entrei aqui, se eu não estiver enganado, em 2009. No primeiro ano eu não participei e em 2010 eu comecei a me envolver junto com a professora Lu de música, com a professora Rita, que na época elas eram as responsáveis das danças, né? Aí eu comecei a ajudar nas ideias e eu acho que em 2012 talvez eu tenha assumido o comando e de lá para cá eu, a Morgana, a Renata, o Nicolas, Patrícia, vários professores contribuíram com esse processo todo até hoje, né? Luciano, como foi a preparação da dança com as crianças? É difícil? Não, a preparação ela acontece dentro de um processo coletivo, né? Ela não é algo que os professores escolhem e colocam para os alunos copiar. A gente sempre vai tentando trocar com todo mundo, tanto na questão da música, como na questão da roupa, como na questão da coreografia. E dentro disso a gente vai construindo, né, conforme vai agradando o gosto dos alunos. E aí as coisas vão se dando nesse coletivo de trocas. Luciano, como vocês decidem quais músicas vocês vão colocar os pequenos para dançar? Normalmente a gente não decide sozinho, né, como eu disse agora há pouco. A gente sempre acaba colocando algumas opções para os alunos poderem opinar, né? E acabam optando pela maioria, né? O que a maioria decide é o que a gente acaba colocando. O que a gente faz, o que a gente decide é tematizar. Por exemplo, nos últimos anos a gente tematiza sempre com as regiões do Brasil, né? Então as 5 regiões a gente distribui dentro da escola inteira, cada ciclo acaba pegando uma região e aí a construção se dá em cima disso. A gente já fez relacionado às viagens que os alunos faziam, então sempre a gente vai trocando esse tema central para que tenha uma alternância, né? Para não ficar todo ano a mesma coisa. Luciano, para você, qual a importância da Festa da Cultura brasileira? Pô, falar de cultura brasileira é muito importante, né? Principalmente nos dias atuais. Eu acho que se a gente, enquanto brasileiro, a gente não valorizar esse momento, essas riquezas que a gente tem dentro do nosso país, a gente caminha num caminho muito, muito complicado. Se a gente for para fora do nosso país, né, viajar, as pessoas de fora muitas vezes elas valorizam mais a nossa cultura do que a gente mesmo. Então eu acho que o papel da nossa festa aqui na escola é mostrar para vocês, alunos, que isso é tão importante quanto os gostos que vocês têm, né, da cultura de fora. Eu vejo muita gente ouvindo, sei lá, hip hop, por exemplo, cultura americana. E por que não ouvir o samba, que é nosso, ouvir o forró, que é nosso, ouvir essa diversidade tão grande que existe no nosso país, né? E não só ouvir, mas consumir tudo isso. Hoje lá fora, por exemplo, tem acarajé. Pô, quem nunca comeu acarajé está perdendo uma grande oportunidade, né? Luciano, se você pudesse definir a Festa da Cultura em uma palavra, qual seria esta palavra? Respeito. Eu acho que o que a gente se propõe a fazer aqui no Marupiara é respeitar a cultura e as diferenças do nosso país. A gente às vezes traz temas que causam um grande alvoroço, né, em quem não está aqui no nosso dia a dia, mas o que a gente tenta a todo custo é pregar o respeito às diferenças. Então vocês vão ver, por exemplo, a nossa escola é 95, 99% de alunos brancos. Por que não falar do negro na escola, né? Isso é muito importante. A gente precisa respeitar as diferenças de todos os setores, de todas as minorias, né? Não é só falar do negro, é falar de todas as minorias, né? Da violência contra a mulher, falar dos homossexuais, né? Aí, das questões de gênero, enfim. Acho que quanto mais a gente conseguir respeitar todas as pessoas, independente de quem elas são e de como elas são, a gente caminha para um caminho muito melhor. Então, a palavra que define a festa da cultura brasileira, para mim, é o respeito.
Luciano, como você tá achando dessa festa da cultura? Você tá gostando? Você tá achando interessante? Tá legal? Tá, eu vou falar da dança, né? Porque infelizmente, como eu estou envolvido na dança, eu não consigo circular muito pelos espaços, né? Eu acho que a dança, apesar da gente estar num processo mais extenso do que a gente fazia, a dança ela está sendo muito legal, né? Porque todos os grupos estão conseguindo fazer. Tem muitos meninos e meninas envolvidas e a gente sabe da dedicação que foi, a gente sabe do quanto vocês ensaiaram, do quanto vocês se dedicaram, do quanto a gente discutiu, do quanto a gente brigou, do quanto a gente deu risada. É esse processo que aproxima e afasta a gente durante todo esse período que é a escola, né? Nenhuma relação ela é feita só de felicidade. Tem os desencontros, tem os conflitos e nisso a gente conversa, troca ideia, dialoga e resolve para que a gente consiga chegar nesse resultado que está acontecendo aí fora agora. Luciano, é a primeira vez que você vem na festa da cultura? Tipo, numa festa assim. Do Marupiara? Não é a primeira vez. Eu estou aqui já há uns bons anos já fazendo tudo isso. Ajudando, fazendo não. Muitas pessoas chegam, né, e parabéns, foi muito legal o seu trabalho. Não é o meu trabalho, é o nosso trabalho, né? Eu sem vocês, as coisas não acontecem. Sem as professoras que colaboram, sem o pessoal da manutenção, todos os funcionários da escola, a coordenação, a direção, os outros professores. Então é um coletivo. Isso que está sendo mostrado aí fora é a cereja do bolo do trabalho de todo mundo, inclusive de vocês, que são os artistas principais dessa festa. Se vocês não vierem aqui dançar, nada disso acontece. Então, brigadão aí, Luciano, pela entrevista. E bom trabalho, porque ainda tem muita dança pela frente. Tem muita dança pela frente. Obrigadão. Obrigado vocês pela participação de vocês. Espero que vocês dois sejam... Vocês estão no 6º ano, né? Sim. Que vocês sejam grandes incentivadores de todas as turmas e que essa alegria que vocês têm no pé aí, né, nas mãos, no movimento de vocês, quando vocês estão brincando, quando vocês estão dançando, que vocês consigam contaminar o maior número de pessoas e fazer com que essa festa caminhe por muitos e muitos anos, mesmo que a gente não esteja aqui. Obrigado. Tá bom? Beleza? Vai, Corinthians? Vai, Vasco. Sou no Vascaíno.